Livro de Esdras, capítulo 9, eu estava lendo hoje à tarde, Esdras 9, capítulo 9 e o capítulo 10. E eu achei uma mensagem muito interessante nesses dois capítulos do livro de Esdras, certo? Capítulo 9, capítulo 10. Eu vou ler para vocês alguns versículos do capítulo 9 e vou compartilhar com vocês, porque eu levaria muito tempo para ler, o texto não é tão pequeno, eu levaria muito tempo para ler o capítulo 9 e o capítulo 10 para vocês. Então, queridos, eu vou ler parte do capítulo 9 e vou ministrar a palavra de Deus para vocês. E eu quero que você fique atento, com o coração aberto, eu creio na bênção de Deus para você. Esdras capítulo 9 diz assim: acabadas, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel, e os sacerdotes, e os levitas, se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim misturou a semente santa com os povos destas terras, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que temiam da palavra do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém eu me fiquei assentado, atônito, até o sacrifício da tarde. E perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, havendo já rasgado a minha veste e os meus mantos, me pus de joelhos e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até os céus. Desde os dias de nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis das terras, à espada, ao cativeiro, ao roubo e à confusão do rosto, como hoje se vê. E agora, por um pequeno momento, se nos fez graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos uma estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Estenda a sua mão direita para frente e feche os seus olhos. Grande Deus, maravilhoso Pai, é teu este lugar. Tudo que acontece aqui acontece para a glória do teu nome. O teu Espírito Santo nos direcionou esta palavra, e eu peço que através desta palavra o Senhor venha tocar e falar aos corações, que através desta palavra haja quebrantamento, haja confissão, que através desta palavra as pessoas possam colocar-se diante de ti com o coração quebrantado. Eu creio, Senhor, eu creio e tomo posse do teu agir para a glória do teu nome, Jesus. Coloca a mão sobre a tua cabeça, ore comigo e diga: eu tomo posse da bênção de Deus para a minha vida na ministração desta palavra. Queridos, a palavra é um tanto histórica. Quando Deus tirou o povo da terra do Egito e direciona este povo para a terra prometida, Deus fez uma recomendação ao seu povo, ao povo que ele estava tirando da terra do Egito, e a recomendação de Deus é que este povo não misturasse com o povo das nações por onde eles iriam passar. Isto quer dizer que não houvesse, queridos, casamento, certo, entre as pessoas do povo de Deus e as pessoas das outras nações. A Bíblia cita aqui, nesse texto, alguns povos como os cananeus, heteus, ferezeus, jebuseus, amonitas, moabitas, certo? Egípcios. E o Senhor fez uma recomendação. Ele disse: olha, eu vou tirar vocês desta terra, vou levar vocês a uma terra que mana leite e mel, eu vou abençoar a vida de vocês, mas vocês serão minha propriedade particular. Eu quero que vocês sejam o meu povo, e eu serei o Deus de vocês durante
toda a caminhada. E quem crê que Deus é fiel para cumprir uma palavra? A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia diz: o que Deus promete, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. E Deus tira aquele povo e direciona, e vai conduzindo, queridos, a esta altura da caminhada. Quando o povo chega a esta região, começa a acontecer um fator chamado desobediência. Isto acontece em todos os setores do povo de Deus, tanto nas autoridades, como nas autoridades eclesiásticas, como levitas, como adoradores. Começa, queridos, este povo se interessar e oferecer a casamento suas filhas, e também tomar filhos daquele povo estranho como casamento. Se fosse hoje, queridos, seria um tanto normal, culturalmente, não haveria problema nenhum. Digamos, queridos, um brasileiro casar com uma pessoa de uma outra nação, de uma outra raça, não haveria culturalmente problema nenhum. Queridos, o único fator que difere aqui é que Deus escolheu, levantou um povo e chamou este povo de seu povo. Eu quero que você levante sua mão. Eu quero dizer para você pela fé: eu faço parte deste povo. Eu faço parte deste povo que Deus levantou. E o que eu quero comparar com você é que o Senhor considerou abominação esta aliança de casamento. O Senhor considerou algo que não estava legal. Por que o Senhor considera algo que não estava legal? Por causa das nações? Por causa dos povos? Não, por causa de algo que Deus já havia determinado, que eles não se misturassem com outra nação. Se fosse nos dias de hoje, haveria uma questão legal que chamaria de uma certa discriminação. Quem está entendendo? Seria uma certa discriminação. Mas eu gostaria de dizer para você, querido, o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim: a luz não tem comunhão com as trevas. Quando acontecer de uma pessoa que anda na luz se juntar com alguém que está em trevas, queridos, uma das duas coisas vai acontecer: ou a luz vai ter que entrar em meio a essas trevas, ou esta pessoa que anda na luz há de ser sufocada pelas trevas que anda esta pessoa. Quem está entendendo a palavra? E isto, queridos, é um risco que não convém perder. Quando eu obedeço, a Bíblia garante: Deus cuida de mim. Quando eu obedeço, Deus cuida de mim. Quando eu desobedeço, queridos, eu posso ficar à mercê da desobediência, a um fator de cair na mão do inimigo. Eu posso me tornar refém. Eu posso me tornar uma vítima, eu posso me tornar uma presa, quando eu não obedeço. Quando isto acontece, Esdra, ele toma esta atitude, ele começa a enxergar tudo aquilo, e os anciões do povo de Deus chegam para ele e dizem: olha, Esdra, está acontecendo algo terrível, terrível, desde o maior até o menor, não importando a posição de autoridade aqui no meio do nosso povo, está uma contaminação geral. A Bíblia considerou isso uma contaminação. Existe uma contaminação geral. E isso entristeceu o coração de Esdra, e ele se assentou e começou a chorar. Naquele dia, ele ficou em jejum, ele não comeu, ele não bebeu, foi até o sacrifício da tarde, e ele continuava ali, assentado, chorando, e ele dizia: Deus, eu não tenho coragem de levantar o rosto para olhar para ti. Eu vou orar a Deus, mas eu vou orar de cabeça baixa, porque muitas são as transgressões do seu povo, muitos são os pecados deste povo, a desobediência está desordenada no meio deste povo, e eu não tenho coragem de olhar para ti, mas eu quero com a minha cabeça baixa clamar e dizer: Deus, tem misericórdia de nós.
tem misericórdia do teu povo. Deus, por causa de alguns remanescentes que ainda não desobedeceram, por causa de alguns remanescentes do povo que ainda não se misturou, estende a tua misericórdia e olha para nós. E a Bíblia diz que Deus é grande em justiça. Quem crê, diga amém. Mas Ele é maior ainda em misericórdia. Quem crê, diga amém. Deus é grande em justiça, mas Ele é maior ainda em misericórdia. E quando acontece um quebrantamento, olha para cá, se tem algo que mexe com o coração de Deus, é quando acontece um quebrantamento, e as pessoas metem o nariz no pó, derrama lágrimas, reconhece o erro, e diz: Deus, tem misericórdia de mim, eu fiz o que não era correto, eu fugi da tua palavra, eu desobedeci, eu não temi o teu nome, mas eu estou arrependido. Isto mexe com o coração de Deus, e quando isto acontece, levante sua mão para cima, manifesta a graça de Deus. E quando a graça de Deus se manifesta, Deus tem poder para começar a virar o cativeiro da pessoa. Aleluia, aleluia. Esta oração chega diante de Deus, e Deus manifesta misericórdia. E de repente está junto com Esdras naquele dia uma grande multidão. Começa a chegar homens, mulheres, moços, moças, crianças. Reúne-se uma grande multidão. E de repente Deus usa alguém numa palavra profética. Quem crê no poder da palavra de Deus? Deus levanta alguém, e esse alguém se levanta com autoridade dos céus. E quando este alguém se levanta com autoridade de Deus, ele faz uma proposta diante de Deus e diante do povo. Ele diz assim: nós precisamos nos arrepender. Quem crê em arrependimento? Nós precisamos nos arrepender, confessar e deixar os nossos pecados. Quem está me entendendo, diga amém. Queridos, não basta reconhecer, tem que reconhecer os pecados, tem que confessar e tem que abandonar. Com o coração se crê para o arrependimento, a confissão para a cura e o abandono para a preservação da vida cristã. Quem está entendendo no poder da palavra, diga amém. Precisa reconhecer, precisa confessar, precisa deixar. Alguém levanta com uma palavra de: gente, o que nós fizemos diante do que está acontecendo, nós temos sofrido, nós temos padecido, a situação não está boa, e a culpa é nossa mesmo, porque nós nos desviamos da palavra de Deus e não cumprimos com o propósito do Senhor. E ele disse: quer saber de uma coisa? Nós estamos arrependidos e nós vamos clamar ao nosso Deus misericórdia. E ele traz aquele povo a um clamor de arrependimento. Mas esta pessoa também coloca algo dizendo: olha, nós vamos despedir nossas mulheres, nossos filhos, aqueles que não fizerem parte deste povo, nós vamos despedi-los, voltar para as suas nações e para o seu povo. Parece um tanto estranho, queridos. Parece algo assim um tanto difícil, mas preste atenção. Eu quero desvincular esta história de agora para colocar neste presente dia. O que é que você tem feito que não agrada a Deus? O que é que você tem feito que não tem base da palavra? Onde é que você falhou? Onde é que você pecou? Aonde é que você se sente fora dos caminhos do Senhor? Eu quero dizer para você, das mínimas às máximas, das mais graves ou menos graves coisas que um homem pode fazer, a única solução para ele se chama arrependimento. Esta é a mensagem de João Batista no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. João Batista está dizendo: Jesus está vindo aí, a salvação está com ele, mas só será alcançado aquele que se arrepender dos seus pecados. Só será alcançado pela misericórdia de Deus e pelo sacrifício de Cristo aquele que reconhece, confessa e deixa os seus pecados, tem chance de ter a sua história mudada.
Me chama a atenção, queridos, porque eu começo a analisar que queria virar no meio daquele povo, certo? Primeiro eles desobedecem a Deus, casam com pessoas ali dos heteus, fariseus, amonitas, ali, tudo aquilo ali, casam, constituem filhos. De repente reconhece um erro, e de repente vai fazer o que vai fazer. Vocês entendem que crise pode ser estabelecida numa situação desta? Estão entendendo, queridos? No entanto, queridos, tem coisas que dói, mas são necessárias serem feitas. Quem está entendendo, diga amém. São necessárias serem feitas. Eu quero falar com você nesta noite, é uma noite de bênção, e eu quero propor para você nesta noite, você romper de vez o elo com o pecado. Eu quero propor para você romper o elo, a aliança com qualquer tipo de coisa errada que você fez aliança, com qualquer tipo de pecado. Eu não vou nominar nem colocar, a Bíblia Sagrada está aí, você sabe da Bíblia, não precisa uma doutrina de igreja, porque tem uma doutrina universal da palavra, e cada ser humano, ele é consciente, quando ele faz algo que desagrada a Deus, ele sabe que provocou desobediência, e ele sabe que isto vai gerar consequências, e muitas das vezes, mesmo gerando consequências, as pessoas permanecem nos seus erros e acham que Deus vai fazer vista grossa. E eu quero adiantar para você nesta noite que Deus não é guarda de trânsito, nem federal, nem municipal, nem estadual, e Deus não fará vista grossa aos pecados de ninguém. De ninguém. Deus não fará vistas grossas às iniquidades de um povo que tem conhecimento, e mesmo com conhecimento estão fazendo alianças com coisas que não tem nada a ver com Deus. Estão fazendo alianças com coisas que não agradam ao Senhor. E estas alianças, a Bíblia diz, por favor, me entenda, não sou eu que estou dizendo, estas alianças traz contaminação. E essas contaminações mancham as nossas vestiduras brancas, que se tornam passaporte para nós entrarmos na vida eterna com Jesus. E quando uma vez manchado, nós perdemos direito da herança do arrebatamento, de quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. E eu quero que esta igreja que está aqui entenda: se você praticar pecado, viver em pecado, andar em pecado, assuma uma responsabilidade de que você está sendo ministrado. Que se você não assumir uma postura de quebrar a aliança com os pecados, se você não tomar uma postura de separação, ungido quer dizer santo, santo quer dizer separado, ou você é de Deus ou você é do mundo, ou você vive para Deus ou você vai estar em iniquidade. Preste atenção, é a oportunidade de romper a aliança com o pecado, confessá-lo, tomar propósito de pega tudo que é seu, vai embora, porque eu não tenho mais aliança com você, porque eu quero resgatar a aliança com o meu Deus. Eu quero resgatar a aliança com o meu Senhor. Aleluia. Esta noite é uma noite da bênção, que é uma noite de alerta. Preste atenção, olha para cá. Quando em iminente perigo de uma nação, geralmente soa o alarme. E o alarme avisa a nação. E muitas das vezes, ao tocar deste alarme, uma luz vermelha fica piscando insistentemente e dizendo: estão em risco, tomem cuidado, a qualquer hora. Preste atenção, eu quero falar para você,
Grandes são as misericórdias de Deus, grande é o amor do Senhor, a graça de Deus revelada. Mas o Senhor coloca o meu coração e manda falar aqui nesta noite. Eu não vou poupar, vou falar. Deus manda falar para algumas pessoas que o alarme a respeito da sua vida vem tocando ano após ano. Deus manda falar que o sinal vermelho está piscando, e o Senhor manda falar que hoje é uma noite que você precisa aproveitar a oportunidade e se jogar aos pés do Senhor. Você precisa reconhecer seus pecados, lançá-lo aos pés do Senhor. Até aonde você vai nesta vida que está vivendo? Até aonde você vai do jeito que você está vivendo? O que você acha que final vai dar isto? O alarme está ligado. A população do mundo está sendo avisada. Preste atenção. Está perto do Senhor recolher a sua igreja. Está bem próximo o arrebatamento. Eu quero que você fique alerta. O som está tocando, a trombeta está tocando. Deus está usando ministros a falarem. Há alguns que ainda são remanescentes, que têm compromisso com Deus, que não fizeram aliança com este mundo, que não fizeram aliança com o pecado, que não fizeram aliança à iniquidade. Aqueles cristãos que ainda consideram pecado, pecado, e não tem procurado maquiar o pecado. Aleluia. Queridos, isso que eu estou falando para vocês, quero até fazer uma comparação, porque isso é muito sério. Ultimamente nos programas de televisão tem um quadro que as pessoas colocam o antes e o depois. O antes e o depois. Então, às vezes eles apresentam uma pessoa que tem 40 anos, mas apresenta 60 mais ou menos. A pessoa está acabada pela vida, nunca conseguiu se cuidar. Às vezes a pessoa não tem os dentes. Às vezes a pessoa nunca fez um tratamento no cabelo ou na pele, ou nunca conseguiu colocar uma roupa. Quer dizer, a pessoa nunca conseguiu usar dos acessórios necessários para melhorar a aparência. Vamos assim dizer. Essas pessoas são colocadas num programa de televisão e por alguns dias ela fica escondida e ela passa por uma transformação. A mídia e as finanças trata aquela pessoa, coloca os dentes, coloca cabelo, tira cabelo, arruma cabelo, faz tudo, uma maquiagem, toda uma situação. E quando apresenta aquela pessoa parece que não é a mesma. Certo? Parece que não é a mesma. Mas eu quero falar para você que por trás dos dentes que estão na frente, por trás do tratamento de pele, por baixo do cabelo que foi tratado, por dentro de uma pele que foi recebido um tratamento, ainda existe um ser humano. Ainda existe uma pessoa, muda-se a aparência e às vezes a pessoa continua sendo a mesma. Eu só estou fazendo essa exemplificação para você, sabe por quê? Porque ao invés das pessoas se arrependerem dos seus pecados, elas têm maquiado uma situação de pecado. Amém, queridos? Eu não esqueci não, hoje é noite da bênção. Pastor, se eu soubesse que era culto de doutrina, não tinha vindo. Não, não é culto de doutrina. Toma como culto de ensinamento, pode ser, eu vou aceitar, certo? Mas é um culto, queridos, de que um alerta está ligado. Tem uma luz piscando e tem aí uma sirene tocando. Está avisando, se o povo não aproveitar o momento do quebrantamento, o tempo é passado e de repente não vai dar tempo mais. Está entendendo? As pessoas têm pegado a Bíblia e têm maquiado situações. Está entendendo? Aonde de repente por muitos anos algo era considerado ilegal, as pessoas hoje maquiam, procuram base bíblica e aquilo parece que passa a ser legal. Estão entendendo, queridos? Estão entendendo? As pessoas começam a maquiar situações. Eu creio num Deus misericordioso que perdoa pecados. Agora, pecado para ser perdoado tem que ser assumido.
Pecado que é assumido tem que ser confessado. Pecado que é confessado tem que ser abandonado, porque pecado tem nome e sobrenome. Quem me entendeu, diga amém. Pecado tem nome e sobrenome, tem que ser confessado. Está entendendo? As pessoas às vezes querem consertar as suas situações dentro das suas casas, mas não quer contar o que aconteceu. As pessoas estão querendo perdão incondicional. Sabe aquela pessoa que fez coisa errada, está para ir preso, mas antes de depor ele já entra com pedido de habeas corpus? A humanidade está mais ou menos assim, certo? A pessoa, ela já é, por ela já é condenada. Porque se ela não fosse condenada, não está pedindo um habeas corpus antecipado. Quando a pessoa faz isso, ela está mais se condenando do que dizendo que não tem culpa. Então a pessoa vai a um depoimento. Ela vai lá e vai confessar algumas coisas, vai assumir algumas coisas. Mas ela já quer ir com um habeas corpus liberado, que se acaso for para ela sair dali presa, a justiça já libera um habeas corpus e ela sai limpa. Assim tem pessoas que estão querendo considerar perdão de algumas coisas sem haver confissão. E eu quero falar para você que isto é ilegal também diante de Deus. Estão entendendo, queridos? Estão entendendo? Então tem muitos que já chegam com essa história. Desculpa falar para você. Eu tenho algo muito grave para te contar. Você me perdoa? Quando a pessoa chega e fala, seja na família, seja na empresa, seja negócio, seja sócio, seja casal. Quando alguém chegar numa aliança dessa e falar, eu tenho algo muito grave para te contar, mas eu só vou te contar se você garantir que você me perdoa. A pessoa está querendo habeas corpus antecipado. Está entendendo, querido? E muitos vai mais além e diz assim, olha, não importa, eu fiz algo de errado, é sério. Você não precisa nem ficar sabendo, que se você ficar sabendo, você não tem estrutura para aguentar isso. Isso é conversa de advogado, querido. Isso é conversa de pessoa esperta. Certo? Eu errei grave, mas não vou nem confessar para você, que se eu confessar, eu sei que você não tem estrutura para aguentar isso. Ah, você ama a nossa família, o Sem Vergonha já errou e está perguntando se ama a nossa família. A pessoa já é réu, confesso, está perguntando, ele que deveria analisar, se ele amasse não deveria ter feito o que fez. Quem está me entendendo, diga amém. Esta é uma exemplificação só das pessoas querendo maquiar pecado. É uma brutal até comparação das pessoas que procuram maquiar pecado. Eles começam a maquiar situações. Certo? Eles entram naquela que eles vão orar, e aí no orar tem que confessar. Sabe o que eles fazem? Deus, tu sabe todas as coisas, eu não preciso falar nada porque o Senhor já viu tudo. Da mesma forma, Deus sabe das suas necessidades, Ele pode te abençoar, no entanto você não deixa de pedir bênção. No entanto, você não deixa de fazer campanha, orar, jejuar e procurar. Se Deus já sabe suas necessidades, pode te abençoar, por que você pede? De igual modo, se você tem suas culpas, não fica nesta colocação, querido. A Bíblia diz, aquele que reconhece e confessa, põe a mão sobre a tua cabeça. Aquele que reconhece e confessa, alcança misericórdia. Tem que reconhecer e confessar para alcançar misericórdia. Não vai entrando com habeas corpus antecipado na vida cristã. Não fica entrando com habeas corpus antecipado na vida familiar. Não fique entrando com habeas corpus antecipado na sua vida secular, na empresa, onde quem sabe você tem lesado tempo após tempo e Deus está te incomodando a confessar e você fica só maquiando situação. Preste atenção, querido, nem eu, nem você, nenhum de nós tem que fazer nada para agradar quem quer que seja procurando maquiar uma situação. Seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Apanha. Chore as feridas. Chore as marcas. Chore as dores. Mas seja verdadeiro. Seja verdadeiro.
Já contei esse testemunho para vocês, queridos. Eu não vou sentar numa roda com alguém, beber algo que eu não bebo, e eu vou beber só porque de repente eu estou com alguém que é autoridade, ou que tem poder financeiro, ou que tem coisas que de repente poderá me dar algo, poderá abençoar a igreja com algo que a gente é cheio de justificativa, né? Aí eu vou sair da linha para agradar essa pessoa, porque de repente ela vai servir em algo. Não podemos agir assim, queridos. Seja quem você é em Cristo, seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Porque você foi criado por Ele. Se tem alguém que você tem que agradar, é a Ele. E Ele é verdadeiro. Deus não maquia nada, nada, nada. Quando o seu filho está para subir a cruz, ele chora gotas de sangue ali, soa gotas de sangue, acaba a água, o suor dele vira sangue, e ele fala: Pai, se possível passa de mim este cálice. E o pai vira o rosto para ele e diz assim: convém que toda a palavra se cumpra. A palavra tem que se cumprir. Meu filho, é dolorido mesmo. Meu filho, esta humanidade é difícil mesmo. Pagar esse preço que você tem que pagar não é fácil, mas esse preço é necessário pagar, e eu não vou te livrar dele. Aí a Bíblia diz assim, que Deus é Deus, que nem ao seu próprio filho poupou. Aleluia. Sabe por quê? Porque Deus é Deus, e o que tiver que ser, vai ser, e Ele não vai mudar nada por quem quer que seja. A palavra dele vai permanecer. Aleluia. Aleluia. Olhe para mim aqui um pouquinho, eu tenho algo muito sério para falar para vocês. Quando vocês ouvirem uma proposta, e essa proposta for indecorosa, a ponto de você tiver que conversar sós com a pessoa, ou a pessoa você tem que pedir para ela falar mais baixo, fique atento que você vai provocar um erro. Por quê? Porque ninguém faz coisas boas escondidas, só faz escondidas as coisas erradas. Está entendendo? Quando é algo bom, ninguém tem problema em propor em público. Quando algo é justo, ninguém se envergonha em falar abertamente. Quando as pessoas começaram a maquiar as situações. Eu já contei para vocês, passei algumas dificuldades e eu já tive algumas propostas na vida. Propostas que para o momento seria a solução do problema. De um problema que causaria outro maior. Eu vou contar o milagre sem contar o santo, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Eu fui trocar um cheque numa firma de factoring para poder acertar uma situação financeira da igreja, que foi quando a gente, se não me engano, comprou esse terreno aqui. O pastor João lembrou isso mesmo, compramos esse terreno. Precisava de um dinheiro que no momento não estava. Meu irmão me emprestou uma parte, a outra parte eu ainda não tinha. E eu fui trocar um cheque de R$5.000 para pagar um certo juro para esta firma de factoring. E acertar aquela pendência da igreja. E a pessoa com quem eu tratei, ele disse: pastor, eu gostaria que o senhor me explicasse como é que funciona a igreja. E eu fiquei meio... Eu disse: mas em que sentido o senhor quer saber? Ele disse: não, eu quero saber no sentido financeiro. Como é que funciona? Eu expliquei para ele, eu disse: a igreja, ela vive de dízimos, ofertas, contribuição do povo, assim, tal. Ele disse: não, pastor, é porque eu quero fazer uma proposta para o senhor, só entre nós dois aqui. Eu falei: pronto. Ele disse: tudo bem. Ele disse: não, pastor, eu tenho um imposto de renda para resgatar e eu posso entregar ele a uma entidade. Que bom.
E ele disse, eu quero fazer uma proposta para o senhor. Eu tenho tantos R$ 1.000 que eu passaria para a igreja e o senhor me devolveria tantos por cento. E eu falei, pode parar. Pode parar. Eu não vou nem considerar isso, porque o senhor não me conhece, o senhor não sabe do meu andamento, mas eu pastorei uma igreja há muitos anos, eu não vou receber essa sua oferta, desse dinheiro do governo, para te devolver que seja 1%, isto é ilegal. O senhor está querendo tirar algo do governo para passar à igreja, desde que eu devolva 20%, 30%, e eu não faço esse tipo de negócio. Só estava nós dois. Talvez ninguém nunca fosse saber disso. Entraria um montante na igreja que eu pagaria a dívida e talvez começaria a construção desta igreja. Resolveria o problema financeiro do momento. No entanto, existe uma aliança de ilegalidade na concepção desta pessoa por resto da vida. Quem seria o pastor Moisés? Pastor Moisés seria alguém que faz acerto. Na concepção deste amigo que, digamos, um dia alguém convidasse ele e dizer, vou levar você numa igreja abençoada, meu pastor vai orar por você. Aí ele entra por aquela porta, o pastor sou eu, a igreja é essa. Será que ele vai esperar para receber minha oração? É possível maquiar situações. É possível fazer conchavos. É possível fazer acertos. Mas melhor que tudo isso, mais uma vez, é depender da bênção de Deus. E eu vou ser sincero para você, Deus é tão maravilhoso, que eu tive situações de coisas que vencia, digamos, amanhã, e Deus me mandou o recurso, digamos, hoje, mas Ele não me deixou perecer. Aleluia, aleluia. Ainda esses dias eu estava preocupado com algumas coisas que eu tinha para pagar. E cheguei num lugar e um amigo meu disse, olha, eu estou dando esta oferta para você, particular, é para você, é sua. Eu nem falei para ele, talvez ele não saiba como se direcionou esse dinheiro. Mas esse dinheiro era algo de uma solução pessoal que eu tinha para o momento. Querido, cuidado no momento das dificuldades, porque a sua situação pode ficar pior. Quem está me entendendo? Cuidado nos momentos de dificuldade, a sua situação pode ficar pior. Cuidado com as alianças que você faz. Cuidado com os conchavos. Cuidado com os acertos. Cuidado com as situações. Porque, querido, Davi tinha razão. Melhor ficar na mão de Deus do que na mão dos homens. Deus é misericordioso. Se você cair na mão dos homens, você será alguém culpado para o resto da vida, ainda que você conserte sua vida. Desta forma que eu estou falando para você, as pessoas têm maquiado o pecado. E sabe o que alguns companheiros meus falam? Mas pastor, se eu falar a verdade, o povo vai embora e não vem mais na igreja. Pastor, eu sentei com aquele cara e só tomei algumas coisas com ele, porque eu queria ganhar ele. Desta forma. Deste jeito. O Senhor Jesus nunca teve dificuldade de sentar com os pecadores, mas nunca estendeu a mão à iniquidade. Quem está me entendendo, diga amém. O problema não é sentar com os pecadores, o problema é pecar com os pecadores. Eu já contei para vocês, vou repetir. Alguns anos atrás, queridos, eu fui convidado para ir fazer uma oração dentro de um motel de Londrina. E eu fui. E a minha esposa foi junto. Ainda bem, né? Para preservar pessoas também, não vou falar o nome, mas eu entrei lá, queridos.
Eu estava sentado numa sala com a proprietária desta casa. E de repente algumas meninas do ambiente passou pela sala. Naquele estilo. E a dona da casa saiu, chamou ela e disse: olha, eu não quero que vocês passem aqui agora. Disse: opa, não sou eu. Meu Deus está sendo respeitado aqui. E ela disse: eu quero que o senhor ore aqui porque está muito difícil aqui. Eu pensei, pronto, só falta ela pedir para mim orar para melhorar o movimento. Não vai dar. Eu não me vendo. Porque tem coisas engraçadas, queridos. As pessoas parecem que não medem circunstância. Quando nós lançamos aquela campanha Rompendo em Fé, depois a campanha virou no Paraná, eu estava em Paranaguá, tive um problema com o carro e saí a pé lá procurando uma peça. Passei em frente lá tem um autopeça que chama Casa do Caminhão, não sei se vocês já viram ali perto de Paranaguá. Eu passei perto do outro lado, tinha um motel. No portão do motel tinha um adesivo, Rompendo em Fé. Não sei quem colocou, mas... Aí essa mulher disse: o senhor precisa orar aqui. Eu disse: senhora, eu posso até orar aqui na casa da senhora, mas eu vou falar e orar o que Deus mandar. Eu não sei o que pode acontecer. E nessa casa tinha um canto que tinha um altarzinho de oferendas, onde as pessoas colocam a bebida e a comida para o Buda. E as pessoas acham que o Buda come e bebe. Querido, ele é gordinho daquele jeito, mas faz anos. Não é com a comida que você põe. Não. Os que descem ao silêncio não louvam ao Senhor, muito menos come fruta ou bebe água. E ela disse: pastor, fica à vontade, se o senhor sentir. Eu falei: então agora é comigo. Estendi a mão naquela casa e comecei a repreender espírito de adultério, espírito de prostituição, espírito de pombagira. Deus, que essa casa venha quebrar por falta de movimento. Orei, repreendi todo pecado, toda miséria, toda desgraça. Até pensei, eu acho que eu nunca mais volto aqui. No outro mês a mulher estava ligando de novo: pastor, vem orar aqui. Eu disse: meu Deus, acho que não foi o suficiente. Mas depois essa mulher conversou com uma outra irmã da igreja que era parente. E ela disse: meu maior sonho agora é um dia fechar isso aqui. Meu maior sonho agora um dia é fechar isso aqui. E um dia quero me tornar uma cristã. E eu quero congregar na igreja Pastor Moisés. E a irmã disse: mas por que hoje você pensa assim? Porque ele foi verdadeiro. Ele entrou aqui e não fez uma oração para me agradar. Ele entrou aqui e não fez uma oração para me fazer bem. Ele entrou aqui e ele foi sincero, ele foi verdadeiro. Ele preservou a palavra. Desculpa, queridos, mas tem pessoas tão falsas que se ele sentar com o presidente, se ele não fumar, ele fuma. Se ele não beber, ele bebe. Se o presidente convidar ele para dar uma saidinha por uma casa. Querido, você não tem que fazer nada para agradar ninguém. Seja você. Seja verdadeiro. Sabe por quê? Porque se você misturar com qualquer coisa desta terra que não agrada a Deus, isto é chamado de imundícia. E esse tipo de imundícia vai contaminar. E a pessoa, quando está contaminada, ela perde o essencial. Ela perde a presença de Deus.
E eu ainda penso que a presença de Deus é importante na sua vida. Eu ainda penso nesta igreja que a presença de Deus é importante para você. Aleluia. As lágrimas de Esdra começam a ter valor. O povo toma a atitude e diz: nós confessamos, erramos, Deus falou que não era para misturar, nós nos misturamos, nós pecamos, assumimos o nosso pecado, estamos arrependidos e nós vamos agora abrir mão do nosso pecado e só vamos agora fazer o que Deus mandar fazer. Nós vamos nos propor a obedecer. Obedecer, queridos, não é fácil. Obedecer não é fácil. Sabe por quê? Porque obedecer, a princípio, empurra para baixo. Sabia que obedecer, a princípio, empurra para baixo? Obedecer. Agora olha para cá um pouquinho. Eu quero a atenção de vocês. Cada vez que você obedecer, quando você descer, você não está recuando, você está pegando impulso para ir mais longe. Quem obedece vai mais longe, quem crê diga amém. Quem obedece pega a posição de flecha. Toda flecha que vai longe primeiro tem que ir bem para trás. Toda flecha que vai longe primeiro tem que pegar impulso. Então quando a pessoa coloca a flecha no arco, o primeiro impulso dela é para trás. Quando puxa para trás parece que está recuando, mas quando solta vai mais longe. Preste atenção, obedecer, a princípio recua, e cada vez que você recuar e cair na mão de Deus, você vai cair na mão de alguém que pode sustentar você. Cada vez que você recuar de alguma coisa e cair na mão de Deus, você está caindo na mão de alguém que pode impulsionar você. Aleluia. E orando Esdras assim, fazendo esta confissão e chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se ele de Israel uma grande congregação de homens, mulheres e crianças, porque o povo chorava com grande choro. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estranhas do povo da terra, mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Quem crê, diga amém. O profeta está dizendo: nós erramos, cometemos erro, mas ainda há esperança para nós. Qual é a esperança? Reconhece, arrepende e abandona. Essa é a esperança. Querido, me ouça. Digamos que de repente você está numa prática errada, que você sabe que é errado, não tem base da palavra de Deus, é ilegal biblicamente, é ilegal diante do Senhor, e você vem nesta prática. Digamos que o Senhor arrebate a igreja hoje, ou de repente você sofra qualquer mau surto e parta de repente. O que você pensa a respeito da vida eterna? Que isso, pastor? Fica tranquilo, não estou nem pensando em morrer. Ninguém está pensando em morrer. Ninguém. Seu projeto de 2017 não consta morte, tenho certeza. Seu projeto de vida deste ano não consta talvez nem arrebatamento da igreja. O seu projeto de 2017 não conta arrebatamento da igreja, não consta morte, você não está pensando em morrer. Talvez está constando uma faculdade, talvez está constando um carro, talvez está constando uma casa, talvez está constando um diploma, um curso superior, está constando um monte de coisa. Não estou dizendo nada disso é errado, não estou constando nada disso é errado. Pare um pouquinho.
As pessoas que morreram ontem, foram veladas hoje e sepultadas hoje, estavam pensando em morrer? Estava no projeto? Rompe com o pecado enquanto é tempo. Não importa se essa sua prática tem 10 anos, 2 anos ou 1 ano. Não importa quanto tempo tem essa sua prática. Quem sabe você veio com essa prática há tanto tempo e você talvez não tenha nem enxergado consequência. Talvez está tudo bem. De repente você vem nessa prática, mas você continua com o emprego. De repente você vem nessa prática, mas continua dentro de casa. Talvez você continue nessa prática, está com a família. Quem sabe você continua nessa prática e parece que não tem tido consequência nenhuma. A consequência pior é no final. Levanta a cabeça e olha para cá. Jesus te ama e eu também. E eu quero falar para você. Se segunda-feira que vem, hoje tem alguns lugares vazios. Se segunda-feira que vem tiver mais alguns lugares vazios pelo fator que você não veio, eu quero adiantar para você, não tem problema. Não tem problema. Você talvez não venha, mas a palavra que eu ministrei vai ficar no teu coração. Vai martelar essa noite, vai martelar amanhã de manhã, vai martelar amanhã à tarde. Você vai para o serviço, essa palavra vai martelar. Essa palavra vai ficar tocando no teu coração. E para mim, se você volte aqui ou não, o importante é você voltar para os braços do Pai, é você voltar para Jesus. É você fazer aliança com Deus. Importante para mim é você romper com o pecado. Importante para mim é você romper com a iniquidade. Importante para mim é você romper com as coisas erradas e aceitar o plano que Deus tem para a sua vida. Isso que é importante. Fique em pé.